Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta. Sou aprovada nos concursos de delegado de polícia no estado do Espírito Santo e de São Paulo. E hoje eu vim trazer uma questãozinha de direito penal que a gente vai responder com base na jurisprudência do STJ e do STF e também no entendimento simulado do STJ, que pode aparecer na sua prova também apontando uma divergência existente nesse tema. Então a questão de hoje é a seguinte: para que o réu seja beneficiado pela atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, o juiz deve utilizá-la na sua fundamentação? Bom, primeiro eu só quero relembrar o que é uma agravante e uma atenuante. As agravantes e as atenuantes, elas vêm previstas na parte geral do Código Penal e as atenuantes mais precisamente no artigo 65, que elas são inseridas, elas são utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena. A primeira fase vem a aplicação da pena base, a segunda fase as agravantes e atenuantes, e a terceira fase são as causas de aumento e de diminuição da pena. Diferente das causas de aumento e de diminuição da pena, que vem com fração específica a ser aplicada, as agravantes e as atenuantes, elas não têm um patamar ali fixado em lei. Então, cabe ao aplicador, no caso o juiz, valorar aquela agravante ou atenuante para sua aplicação. Então, a questão ela versa sobre essa necessidade do juiz ele utilizar na fundamentação para que o réu tenha direito a essa atenuante. É necessário que o juiz ponha lá que utilizou a confissão para fundamentar sua decisão ali na sentença? Primeiro, a gente tem que lembrar daquela súmula do STJ, a súmula 545. Quando a gente lê essa súmula aqui, vamos ver, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Quando a gente lê essa súmula aqui, a gente tem a noção, passa a impressão de que quando o julgador utilizar a atenuante, o réu vai fazer jus àquela atenuante ali prevista da confissão, mas quando ele não usar a contrário sensu, não seria aplicável a atenuante. O STJ, então, em informativo recente, ele ampliou a incidência dessa súmula, entendendo que, ainda que o juiz ele não utilize a confissão na fundamentação da sentença, ainda que não utilizada, ela vai ser valorada como atenuante, ela vai ser aplicada como atenuante, sim, digamos que o juiz utilizou outros meios de prova ali no processo, outras provas para fundamentar uma condenação e não utilizou a confissão dele. Mesmo assim, o réu vai fazer jus à atenuante. E aí, eu trouxe esse informativo que a gente vai ler em ementa aqui. O réu fará jus atenuante do artigo 65, inciso 3º D do CP, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Esse informativo é o 741 de 2022, ali bem recente, né, os informativos ali de 2022 e 2023 a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça. E então, para o STJ, houve essa ampliação da súmula e aqui eu trouxe os fundamentos para explicar para vocês. Primeiro, o direito à atenuante, ele não surge quando o juiz utiliza na sentença aquela confissão, ele surge no momento que o réu confessa. E exigir essa necessidade de estar presente na sentença, ela viola um princípio muito caro do nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da legalidade, porque se está criando um requisito a mais que não está previsto na lei. Isso também fere, né, para o tribunal, fere a isonomia. Por quê? Porque réus na mesma condição, eles podem estar sujeitos ao juiz de numa sentença, utilizar a confissão, então aquele réu ser beneficiado, e no outro não utilizar a confissão e não ser beneficiado, ainda que a situação jurídica dos dois seja semelhante. Então, fere o princípio da isonomia nesse sentido. Outra coisa é que a confissão, a finalidade dela é beneficiar aquele réu que teve um senso de responsabilidade, é um benefício moral. Então, aquele réu que confessou, no momento da confissão surgindo esse direito a ter aquela atenuante, aquele benefício pelo seu senso ali de responsabilidade, uma responsabilidade moral. E por fim,
essa necessidade ali de prever em sentença feriria o direito, o princípio à boa-fé, melhor dizendo. Porque no momento que o réu ele confessa e sabe da presença da atenuante ali que vai lhe beneficiá-lo, ele espera que ele seja beneficiado, obviamente, tem essa expectativa, e essa não incidência da atenuante feriria a própria boa-fé dele, que foi ali e confessou o crime. Então, são esses princípios principais que a gente tem que ter bem claro que foram utilizados como fundamento nesse informativo. Qual que é a posição do STF aí que eu apresento uma divergência com a questão do STJ, apresentada pelo STJ. Para o STJ, independe se a atenuante ali, se a confissão ela é qualificada, se ela é retratada, se ela é parcial. Já para o STF tem uma divergência, uma diferencinha que a gente tem que saber. Para o STF, a confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência dessa Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante, prevista no artigo 65. O que é a confissão qualificada? É aquela em que o agente confessa o crime praticado, mas ele oferece também, junto com a confissão, ele fala que praticou aquele crime sob a égide de uma excludente, seja de ilicitude, culpabilidade. Então, apesar dele confessar, ele conta ali que ele praticou, por exemplo, uma legítima defesa, numa excludente de ilicitude. Então, essa seria a confissão qualificada. E também eu tenho uma jurisprudência do STF, que ela é um pouquinho mais antiga, ela é de 2020, mas é da primeira turma, que fala que a retratação em juízo de confissão na fase pré-processual inviabiliza a observância da atenuante no artigo 65. Então, em suma, pessoal, o STJ ele aplica, independente se a confissão ela for qualificada, se ela for parcial, extrajudicial ou retratada, e já para o STF, a qualificada e a retratada, ela não faz incidir a atenuante. Então, esses são os pontos que a gente tem que ter claro para distinguir o entendimento do STJ, nesse julgado ali que ampliou a incidência da súmula, e o entendimento da primeira e da segunda turma do STF quanto à impossibilidade de se aplicar a atenuante quando a confissão for qualificada ou quando ela for retratada. É isso, pessoal. Eu trouxe essa jurisprudência para deixá-la bem clara e esquematizada na nossa cabeça. Divergências são ótimas para ser faladas numa prova discursiva ou numa prova oral, né? Para ser apontadas, demonstram conhecimento. Então, eu trouxe aqui para vocês bem fácil de decorar ali os fundamentos. E é isso. Bons estudos e até a próxima.